A ascensão como símbolo do limite entre o humano e o divino. A narrativa de Elevation, linha de perigo, se organiza em torno de um arquétipo antigo, a subida como metáfora de redenção e separação. Os sobreviventes vivem acima da linha de segurança, onde o ar é rarefeito e a vida exige sacrifício. A montanha, símbolo universal do encontro entre o terreno e o espiritual, torna-se refúgio e prisão. O herói, Will, encarna o impulso de transcendência, não pela fé, mas pela necessidade. A altitude representa o afastamento da sombra coletiva, o instinto destrutivo que, no filme, assume a forma dos Reapers. Os Reapers funcionam como expressão da sombra junguiana, forças inconscientes do próprio homem, mecanizadas e libertas de toda a empatia. O fato de surgirem da Terra sugere que o mal não vem do espaço, mas do interior do planeta, reflexo do próprio inconsciente coletivo que projetou tecnologia sem alma. A cientista Nina cumpre o papel de ânima esclarecedora, convocando o herói a compreender, não apenas destruir. Ela simboliza o vínculo entre razão e compaixão, entre ciência e mito. A estética de escuridão e névoa reforça a dualidade entre persona e sombra. Os personagens, protegidos por máscaras de oxigênio, vestem literalmente a persona, uma fachada para respirar o mundo. O self, o ponto de integração possível, aparece apenas no gesto final de descida, quando Will abandona a segurança da altura para enfrentar o desconhecido. Nesse ato de risco e entrega, o humano reencontra sua totalidade, não acima, mas dentro do abismo. O filme desenha uma jornada do self, disfarçada de distopia. A elevação física é uma metáfora de desequilíbrio espiritual. Quanto mais o homem foge do chão, mais se aproxima do vazio. No final, o herói não ascende nem desce, encontra o ponto médio entre sobrevivência e sentido. É ali que a sombra e a luz voltam a do reprimido. A psicanálise do personagem central revela uma tensão constante entre o impulso de descida e o recalque do desejo de vida plena. Will vive num duplo movimento. Recalca o medo para proteger o filho e, ao mesmo tempo, desloca o desejo de liberdade para o gesto de descida. O ato de descer não é apenas físico, é um retorno ao inconsciente reprimido, a origem do trauma coletivo. Os lapsos da narrativa, silêncios, olhares, lembranças fragmentadas, funcionam como condensações simbólicas do recalque. Cada recordação de um mundo anterior surge deslocada para a ação mecânica de sobreviver. O oxigênio que falta é a metáfora do desejo sufocado. Quanto mais ele protege, mais morre um pouco dentro do próprio isolamento. A atmosfera rarefeita se torna o equivalente visual do ego exaurido. No registro do imaginário, os Reapers são projeções do superego destrutivo, a instância punitiva internalizada da civilização. O protagonista enfrenta não apenas o monstro externo, mas a estrutura simbólica que o gerou, a crença de que a ordem pode substituir o sentido. Sua jornada é, portanto, uma elaboração secundária, um esforço do psiquismo para reconstituir uma narrativa coerente diante do caos. No final, a queda é o reencontro com o real, onde o homem deixa de sonhar a sobrevivência e volta a viver num mundo de controle. O ambiente operante de Elevation, linha de perigo, é rigidamente determinado, uma contingência de reforçamento negativo permanente. Os sobreviventes vivem fugindo do estímulo aversivo, os Reapers, e a fuga se torna o próprio reforço. A cada ato de isolamento, o grupo é mantido pela promessa de segurança, mas perde contato com o mundo natural e social. A vida acima da linha de altitude é uma cultura moldada pelo medo. O estímulo discriminativo que controla o comportamento é a própria paisagem. A neblina densa abaixo da linha de segurança sinaliza perigo e morte. Cada descida é precedida por respostas de esquiva, hesitação, rituais de segurança, repetição de regras. Esse conjunto de práticas forma um repertório de sobrevivência condicionado, no qual a liberdade individual é reduzida a comportamentos de manutenção.
A contingência é tão poderosa que os personagens chegam a preferir o sofrimento previsível à incerteza de um novo ambiente. O Will representa o indivíduo que rompe com o controle. Sua história de reforçamento é alterada pela presença do filho, que introduz um novo estímulo motivador, o amor como contingência positiva. O comportamento de Decida não nasce do heroísmo, mas da necessidade de preservar o vínculo afetivo. Ao descer, Will engaja-se em contra-controle, desafia o sistema de regras que o mantém preso ao alto. Esse ato não destrói o controle, mas reconfigura as contingências, introduzindo uma resposta adaptativa ao medo. Os Reapers, como máquinas alienígenas, são também agentes de controle. Representam o produto extremo de uma cultura tecnocientífica sem contracontrole ético. A destruição causada por eles é uma metáfora comportamental, da perda de variabilidade. Quando todo comportamento é previsível, o sistema colapsa. O filme mostra a consequência de um universo em que os reforçadores são reduzidos a estímulos mecânicos. Em termos culturais, Elevation, Linha de Perigo apresenta um sistema de sobrevivência que lembra o comportamento humano sobre regimes totalitários ou ambientes tecnológicos autorreferenciais. O controle não é imposto por tiranos, mas pela própria estrutura de reforçamento, a necessidade de viver apenas em altitudes seguras. Nesse sentido, a ciência que salvou o homem do Reaper o mantém também cativo, numa contingência que recompensa a estagnação e cultura nas linhas de altitude. A análise histórico-cultural de Elevation, Linha de Perigo, mostra a mente humana como produto da coletividade e das práticas simbólicas que ela sustenta. A própria ideia de linha de segurança é uma construção cultural, um limite compartilhado que organiza comportamentos, memórias e linguagem. O medo das zonas baixas é um signo social internalizado, transmitido pela fala, pelos rituais e pela tradição dos sobreviventes. Assim, a consciência se forma dentro de um espaço simbólico delimitado pela altitude. À medida que a narrativa avança, a cultura da montanha se mostra incapaz de gerar novos significados. Os personagens repetem gestos e discursos até que o sistema semântico se esgote. O ato de descer representa uma reorganização da mente, uma transformação das funções psíquicas mediadas pela cultura. A linguagem muda do silêncio defensivo para a palavra exploratória. O pensamento torna-se ativo, não reativo. Essa reestruturação revela a plasticidade da consciência diante de novos contextos sociais. A história termina com a imagem de uma humanidade que precisa reconstruir suas formas de atividade coletiva. O perigo não está apenas nos Reapers, mas na perda de diálogo entre os seres humanos e suas próprias criações. Elevation, Linha de Perigo, propõe que a mente é sempre social e, quando a cultura abdica de dialogar com a natureza, cria máquinas que refletem o próprio vazio ético. A linha de altitude, então, não é refúgio, é fronteira de uma consciência que precisa descer para reencontrar o mundo e, com ele, a si mesma.